A principal medida na música é o intervalo. O 8º capítulo é dedicado a esta matemática musical. Uma das características dos sons é a altura. Um som é mais agudo ou mais grave do que o outro, dependendo do número de vibrações de cada um. O que mede essa diferença na música é o intervalo. O que é o intervalo? É a diferença entre dois sons, ou seja, ele mede a distância entre dois sons. Vamos a um exemplo. A distância entre Brasília e São Paulo é aproximadamente 1000 quilômetros. A distância entre duas notas é de tantos tons e tantos semitons, enquanto que a medida para volume é o litro e para a distância 1 metro, a medida da distância na música é o tom e o semitom. Vale lembrar que na música nós consideramos, além da altura absoluta, também a altura relativa do som. A altura absoluta do som é a altura exata, correspondente a determinado número de vibrações. A altura relativa do som é o resultado da comparação entre sons. Um som está tantos tons e tantos semitons distante do outro. Vamos analisar agora várias combinações possíveis de dois sons. Quando uma nota é interpretada depois da outra, nós temos um intervalo melódico. Ele é formado por notas sucessivas. Quando essas duas notas são interpretadas juntas, simultaneamente, temos um intervalo harmônico. Ele é formado por notas simultâneas. No intervalo melódico, quando a primeira nota é mais grave do que a segunda, o intervalo é classificado como ascendente. E quando a primeira nota é mais aguda do que a segunda, o intervalo é descendente. Só para ficar claro, essa classificação não pode ser aplicada aos intervalos harmônicos, porque as duas notas soam juntas, e assim sendo, não tem como determinar qual é a primeira nem qual é a segunda. Quando as duas notas são vizinhas, o intervalo é classificado como conjunto. Ele é formado por notas consecutivas. Quando elas não são vizinhas, o intervalo é disjunto. Ele é formado por notas não consecutivas. Quando o intervalo é formado por notas que se encontram dentro do limite de 8 notas sucessivas, dentro de uma oitava, classificamos o intervalo como simples. E quando duas notas são mais afastadas, não pertencem à mesma oitava, classificamos o intervalo como composto. Recapitulando essa parte, existem 4 critérios para analisar um intervalo. Intervalo pode ser melódico ou harmônico, ascendente ou descendente, conjunto ou disjunto, simples ou composto. Exercício número 12. Classificar os intervalos conforme as 4 situações possíveis. Exercício número 12. Gabarito. É bom lembrar que o intervalo harmônico não se classifica nem como ascendente, nem como descendente. Na identificação dos intervalos, nós usamos a combinação de um número e de uma palavra. O número indica a classificação e a palavra indica a qualificação do intervalo. Por exemplo, quarta, justa. Número, nome. A classificação do intervalo é feita segundo o número de notas contidas no intervalo. Vejam o intervalo de Mi a Lá, formado por 4 notas. Mi, Fá, Sol, Lá.
consequentemente, é um intervalo de quarta. Vejam a classificação dos intervalos simples. Dó, dó, primeira, contém uma nota. Dó, ré é uma segunda, contém duas notas. Dó, mi é uma terça, porque contém três notas. Dó, fá, quarta, contém quatro notas. Dó, sol, quinta, contém cinco notas. Dó, lá é uma sexta, contém seis notas. Dó, si é uma sétima, contém sete notas. Dó, dó, oitava, contém oito notas. A classificação dos intervalos compostos é a seguinte. Dó até ré é uma nona, porque contém nove notas. Dó, mi, décima, contém 10 notas. Dó, fá, décima primeira, contém 11 notas. Dó, sol, décima segunda, contém 12 notas. E assim por diante. A classificação numérica não leva em consideração nem os acidentes, nem as claves. Fá até ré é uma sexta. Do Fá sustenido até Ré também é uma sexta, como do Fá para Ré bemol também é sexta. Do Fá dobrado sustenido até Ré dobrado bemol também é uma sexta. Da mesma maneira, entre mesmas notas, numa outra clave, também é uma sexta. Exercício número 13. Classificar somente os números, os intervalos. Exercício número 13, gabarito. Até agora nós resolvemos o problema do primeiro nome do intervalo, que é a sua classificação, definindo um número. Agora vamos aprender a qualificação do intervalo, o segundo nome. A qualificação depende do número de tons e semitons contidos no intervalo. Para essa finalidade, nós dividimos intervalos em duas categorias. Os intervalos justos, que são os de primeira, os de quarta, os de quinta e os de oitava. E os intervalos injustos, ou se quiser pecadores, que são os maiores e os menores. São eles os de segunda, os de terça, os de sexta e os de sétima. Existem argumentos acústicos para essa qualificação aparentemente discriminatória, que não serão vistos neste capítulo. Vamos agora analisar os intervalos simples e qualificá-los. Começaremos com os justos. Intervalo de primeira justa, também chamado de uníssono, é formado por duas notas iguais, notas de mesmo nome e de mesma altura. Vamos ouvir primeira justas melódica e a harmônica. O intervalo de quarta justa é formado por dois tons e um semitom. Se alguma quarta contiver mais tons e semitons, ou menos, ela não é justa. Quarta justa, dó, fá, dó, ré, um tom, ré, mi, um tom, mi, fá, meio tom, dois tons e um semitom. Vamos ouvir quartas justas melódica e harmônica. Todas as quartas formadas por notas naturais ou por notas com o mesmo acidente são justas. Sol, dó, sol bemol, dó bemol, sol sustenido, dó sustenido, tudo quarta justa. A única exceção é a quarta formada por fá, si. Essa não é justa, porque tem três tons e não dois tons e um semitom. Ela é grande demais. Ela é chamada de quarta aumentada. Para formar uma quarta justa com as notas Fá e Si, é necessário alterar uma delas. Fá sustenido Si forma dois tons e um semitom. Ou
Fá, Si bemol, forma uma quarta justa de dois tons e um semitom. A quarta formada pelas notas Fá e Si, que contém 3 tons, também é chamada de tritom. É tão complicada que antigamente era chamada de diabolos em música. Exercício número 14. Formar quartas justas. Exercício número 14. Gabarito. O intervalo de quinta justa é formado por 3 tons e um semitom. Dó, Ré, um tom. Ré, Mi, um tom. Mi, Fá, meio tom. Fá, Sol, um tom. 3 tons e um semitom resulta em quinta justa. Vamos ouvir as quintas justas melódica e harmônica. Localizar ou formar quintas é fácil. É só pular um espaço se a nota estiver no espaço, ou uma linha se a nota estiver na linha. Todas as quintas formadas por notas naturais ou por notas com o mesmo acidente são justas. Sol, Ré, Sol bemol, Ré bemol, Sol dobrado sustenido, Ré dobrado sustenido, todas as quintas são justas. A única exceção é a quinta Si, Fá, que não é justa, porque tem somente 2 tons e 2 semitons. Ela é curta demais. Ela é chamada de quinta diminuta. Para formar uma quinta justa, com as notas Si e Fá, é necessário alterar uma delas. Si bemol, Fá, são 3 tons e um semitom. Si, Fá sustenido, são 3 tons e um semitom. Prestem atenção. A combinação das notas Fá, Si e Si, Fá é sempre problemática. Cuidado com diabolos em música. Exercício número 15. Formar quintas justas. Exercício número 15. Gabarito. O intervalo de oitava justa é formado por 5 tons e 2 semitons. Dó, Ré, um tom. Ré, Mi, um tom. Mi, Fá, semitom. Fá, Sol, um tom. Sol, Lá, um tom. Lá, Si, um tom. Si, Dó, semitom. Vamos ouvir as oitavas justas, melódica e harmônica. Observem a diferença entre a oitava justa, formada por 5 tons e 2 semitons, e um outro intervalo formado por 6 tons. Na matemática, eles seriam iguais, mas na música são diferentes. É fácil encontrar uma oitava. É a nota do mesmo nome, mais próxima, ascendente ou descendente. Nem precisa contar tons e semitons. Todas as oitavas formadas por notas naturais ou por notas com os mesmos acidentes são justas, sem exceção. Exercício número 16. Formar oitavas justas. Exercício número 16. Gabarito. Depois de aprender os intervalos justos, vamos passar para os intervalos maiores e menores, que nunca são justos. O intervalo de segunda maior é formado por um tom. Dó, Ré, um tom. Sol, Lá, um tom. Si, Dó sustenido, um tom. São segundas maiores. Vamos ouvir as segundas maiores melódica e harmônica. O intervalo de segunda menor
é formado por um semitom. Dó, Ré bemol, Sol sustenido Lá, Si, Dó, são as segundas menores. Vamos ouvir as segundas menores melódica e harmônica. Para facilitar, abreviamos os intervalos maiores com a letra maiúscula e os menores com a letra M minúscula. Para formar ou localizar as segundas, é só subir ou descer para a nota vizinha. Exercício número 17. Formar as segundas. Exercício número 17. Gabarito. O intervalo de terça maior é formado por 2 tons, e o de terça menor por um tom e um semitom. Dó, Mi, Dó, Ré, um tom, Ré, Mi, um tom. Fá, Lá, Si, Ré sustenido, são as terças maiores. Dó, Mi bemol, Dó, Ré, um tom, Ré, Mi bemol, meio tom. Fá sustenido, Lá, Si, Ré, são as terças menores. Vamos ouvir as terças melódica e harmônica. Para formar ou localizar as terças, é só subir ou descer para a linha mais próxima ou para espaço mais próximo, dependendo de onde a nota estiver. Exercício número 18. Formar terças. Exercício número 18. Gabarito. O intervalo de sexta maior é formado por 4 tons e um semitom. E de sexta menor é formado por 3 tons e 2 semitons. Dó, Lá, Dó, Ré, um tom, Ré, Mi, um tom, Mi, Fá, meio tom, Fá, Sol, um tom, Sol, Lá, um tom. É sexta maior. Fá, Ré, também sexta maior. Dó, Ré, um tom, Ré, Mi, um tom, Mi, Fá, meio tom, Fá, Sol, um tom, Sol, Lá bemol, meio tom. São 3 tons e 2 semitons, é sexta menor. Como também Fá, Ré bemol é sexta menor, Mi, Sol sustenido é sexta menor. Vamos ouvir as sextas maiores melódica e harmônica, e as sextas menores melódica e harmônica.